Tem um filme novo do Asterix no cinema, e esse filme chega no mesmo ano em que o personagem comemora 60 anos. Nessas 6 décadas, os irredutíveis gauleses abordaram os mais variados temas. Invariavelmente, as histórias de Asterix e Obelix pareciam refletir o que acontecia no mundo real. Nos anos 60, quando a Alemanha estava dividida em 2 metades, isso meio que foi representado nessa história aqui. E nos anos 80, quando o petróleo já gerava conflitos e desastres ambientais, o Asterix também tocou nesse assunto. Cada história do Asterix criada ao longo dessas 6 décadas reflete com exatidão a época em que ela foi criada. A pergunta é, por quê, hein? Esse aqui é o René Goscinny, o criador do Asterix. Quando ele morreu em 1977, o obituário de um jornal francês resumiu a importância dele assim: É como se a Torre Eiffel tivesse desmoronado. Pode parecer exagerado, mas a comparação fazia sentido. As aventuras de Asterix definem o espírito francês da mesma forma que a Torre Eiffel define a aparência de Paris. Essa última frase é da professora Mary Beard, que foi encarregada de escrever um artigo celebrando os 40 anos do Asterix para o jornal The Guardian. Asterix é sobre história, e a essas alturas também acumula história. Ao celebrar 60 anos, o personagem ganha um longa-metragem e se adapta às tecnologias de animação do século XXI. Asterix, aliás, sempre teve tudo a ver com tecnologia. Acredite se quiser, em 1965, a França conseguiu colocar em órbita o seu primeiro satélite. Era um grande feito para a nação francesa. E qual foi o nome que eles escolheram para o satélite? Asterix. A escolha fazia sentido. Naquele mesmo 1965, uma pesquisa mostrou que 2 em cada 3 franceses já tinham lido ao menos uma história em quadrinhos do Asterix. Aí, poucos anos depois, os Estados Unidos seguiram essa tendência e batizaram um módulo lunar com o nome de Snoopy e um centro de controle com o nome de Charlie Brown. O Snoopy e o Minduim chegaram à Lua com a missão Apollo 10. Asterix pode ter colocado seu nome na conquista do espaço, mas também esteve associado a coisas muito menores. Nos anos 60, o personagem e seus companheiros eram usados para anunciar tudo quanto é tipo de produto. O Goscinny não gostou do caminho que a obra dele estava tomando. E mais irado ainda teria ficado o Albert Uderzo. Uderzo, a essas alturas, era o companheiro inseparável do Goscinny. Um era meio que o Obelix do outro. Os dois criavam juntos e também cuidavam juntos da própria obra. A exploração comercial da marca incomodou os dois, e daí em diante eles começaram a limitar as licenças para o uso dos personagens. Talvez por isso, Asterix chegue em nossos dias muito mais como um clássico cult que como um fenômeno comercial. E essa é a tradição que o filme, lançado agora em comemoração aos 60 anos do Asterix, precisa carregar nas costas. E o filme também tem outro desafio. Além dos quadrinhos, Asterix também foi bem em animações 2D e em filmes live action. Um parênteses aqui, são 3 filmes com atores de verdade e o mais bem sucedido pode ser o primeiro, que é de 1999, Asterix e Obelix contra César. Esse filme aí tem um elenco de primeira, além do Gerard Depardieu, tem o Roberto Benigni, aquele que ganhou o Oscar por A Vida é Bela. Asterix vai bem nos quadrinhos, vai bem com atores e vai bem na animação tradicional. Resta saber se Asterix vai bem na animação 3D, porque essa franquia nunca falhou em nenhum formato de mídia. Opa, acho que você não jogou o mesmo jogo do Asterix que eu joguei no Super Nintendo. Isso aqui não é assim perfeito. Os controles são meio esquisitos e durante boa parte do tempo o seu maior inimigo é a tela, porque você tem que, de algum jeito, lutar contra o que está fora do seu campo de visão.
Mas para ser justo, o jogo também tem uns minigames legais aí entre as fases, tipo esse aqui que é uma corrida de obstáculos. Isso aqui deixa o jogo variado, é interessante. Se os criadores desse universo ficcional sempre foram tão cuidadosos na hora de licenciar esses personagens, eles bem que poderiam ter chegado num acordo para desenvolver um jogo com um pouco mais de cuidado. O jogo foi lançado bem depois da morte do Goscinny, mas o fato é que ele nunca quis que o Asterix fosse uma moda, ou um ícone, ou sei lá, um Mickey da vida. C'est notre façon à nous d'être avant-garde. C'est-à-dire que je n'ai jamais suivi les modes. Depuis le temps que je fais ce métier, des modes, il y en a eu beaucoup. Maintenant, il y en a une autre. Elle durera ce qu'elle durera. Moi, je continue à faire les choses telles que je les sens. Et je ne vois pas de nécessité de changer parce que, disons que je ne vois pas, le banquet d'Astérix n'a pas de nécessité de se transformer en grande bouffe, pour prendre un exemple. E, por não ter a obrigação de ser um sucesso eterno, Asterix pôde lidar com as principais questões de cada uma das suas 6 décadas de existência. Por exemplo, desde que a França tinha sido invadida pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, um forte sentimento anti-alemão perdurou na França, isso mesmo depois do final da guerra. Esse sentimento está fortemente representado em Asterix e os Godos, publicado em 1961. Aqui, os godos, que foram de fato uma tribo germânica, são os vilões da história. Mesmo assim, essa história acabou sendo publicada na Alemanha. Na Alemanha Ocidental, porque naquela época o país ainda estava dividido e o Muro de Berlim ainda não tinha sido derrubado. Aí, os editores da Alemanha Ocidental alteraram essa história para fazer os godos do leste parecerem piores e mais malvados que os godos do oeste. A ideia aqui era óbvia, eles queriam usar o Asterix como propaganda política para atacar a Alemanha Oriental, reforçando a divisão do país. Quando o Goscinny e o Derzo souberam que Asterix tinha virado propaganda política, eles suspenderam a publicação da revista na Alemanha e exigiram que a história fosse republicada sem as alterações feitas. A controvérsia de Asterix e os Godos mostra como cada história do Asterix carrega em si o espírito da época em que ela foi feita. Esse espírito, curiosamente, tem um nome em alemão: Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito do tempo, e esse espírito é determinante para toda e qualquer forma de arte. Foi Hegel quem explicou que todo artista está subordinado ao Zeitgeist. Não importa que Asterix seja uma obra de ficção, e também não importa que essa ficção fale de um passado distante e fantástico, com gauleses, romanos e poções mágicas. O Asterix sempre reflete o presente, mesmo que as histórias sejam sobre um passado distante. Tem que ser assim, porque, segundo Hegel, nenhuma obra de arte escapa do Zeitgeist. Nada deixa de refletir o espírito do tempo. E é por isso que Asterix e os Godos reflete com exatidão os conflitos da Europa dos anos 60. E tem outro bom exemplo nessa outra história aqui, de 1981. Aqui, Asterix e Obelix viajam ao Oriente Médio em busca de petróleo. Nos anos 80, o petróleo já gerava muitos conflitos bélicos e começava a dar sinais de que seria um problema sério para o meio ambiente. Não por acaso, essa história reproduz tudo isso. Mais uma vez, Asterix reflete o Zeitgeist, o espírito do tempo. Só que dessa vez, o tempo é a década de 80. E se é assim, então só resta saber como esse filme novo vai refletir o espírito da nossa época. Qual?